Qual é o som mais alto que você já ouviu? Pense bem. Não foi o trovão de uma tempestade que abalou suas janelas. Não foi a sirene de uma ambulância cortando a noite. Não foi o grito de um estádio lotado em um momento de glória. O som mais alto, o som mais ensurdecedor que uma alma humana pode experimentar. É o som do silêncio de Deus. É um silêncio que tem peso, um silêncio que ocupa espaço. Ele se senta ao seu lado na madrugada, quando você encara o teto com a mente girando em um carrossel de preocupações e medos. Ele ecoa no vazio de uma casa que antes era preenchida por risadas. Ele é o companheiro indesejado no banco do carro, enquanto você dirige para um emprego que suga a sua vida, se perguntando onde foi que você errou. Você já esteve lá? Eu sei que sim. De joelhos, com o chão frio, sentindo o calor das suas lágrimas. Com o coração tão apertado que parece que vai se partir em 1000 pedaços. Você abre a sua boca, mas as palavras mal saem. É um gemido, um clamor, que vem das profundezas do seu ser. Deus, onde o Senhor está? O Senhor não vê a minha dor. O Senhor não ouve o meu choro. Você ora pela cura de alguém que você ama, e o barulho dos monitores no hospital parece ser a única resposta. Bip, bip, bip. Um lembrete constante da fragilidade da vida, enquanto o céu permanece mudo. Você ora por uma porta de emprego, por uma provisão, para pagar as contas que se acumulam na mesa, e a única resposta que chega é mais uma carta de cobrança. O silêncio se torna um grito de negado. Você chora por um casamento que está desmoronando, por um filho que se desviou, por um coração que foi traído e quebrado. Você implora por direção, por um sinal, por um simples sussurro que te diga para qual lado ir. E tudo que você encontra é um nevoeiro denso e um silêncio profundo. É nesse lugar, nesse vácuo de som divino, que o inimigo da sua alma, com sua voz sutil e venenosa, se aproxima e sussurra a mentira mais antiga e devastadora. Ele não grita, ele não precisa. Ele apenas planta a semente da dúvida no solo fértil da sua dor. Ele diz, viu? Ele não se importa. Se ele realmente fosse bom, ele não te deixaria sofrer assim. Se a sua fé fosse forte o suficiente, ele já teria respondido. Talvez ele esteja ocupado demais com pessoas mais importantes, mais santas do que você. Talvez ele simplesmente te abandonou. E essa mentira, por mais que você lute contra ela, começa a fazer um sentido terrível, porque a sua dor é real. A sua solidão é palpável. Suas lágrimas são quentes. E o silêncio de Deus é inegável. Você começa a questionar tudo, sua fé, suas escolhas, o próprio caráter de Deus. Você se sente como um navio à deriva, em um oceano infinito, sem bússola, sem estrelas, para te guiar apenas o som das ondas, da sua própria angústia, batendo contra o casco da sua alma. Meus queridos amigos, eu não vim hoje aqui para te oferecer um sermão com palavras bonitas e vazias. Não vim com respostas fáceis ou com um otimismo barato que ignora a profundidade da sua ferida. Eu vim para me sentar com você nesse silêncio. Vim para dizer que o que você está sentindo
não é loucura, não é falta de fé. É a reação humana a uma das provas mais duras e misteriosas da jornada com Deus. Mas eu também vim aqui hoje, não na minha força, mas pelo poder do Espírito Santo, para declarar uma verdade que tem o poder de abalar as fundações do seu desespero. Uma verdade que o inferno luta com todas as suas forças para que você nunca entenda. E a verdade é esta: o silêncio de Deus não é ausência. O silêncio de Deus não é indiferença. E, acima de tudo, o silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é preparação. É um convite para um lugar mais profundo. É um chamado para uma fé que não depende de sentimentos ou de respostas imediatas. O que você percebe como um muro, Deus está usando como um casulo. Ele está te protegendo, te moldando, te transformando em algo que você ainda não consegue ver. Aquele que criou o universo a partir do nada, que formou os ouvidos e a boca, não se esqueceu de como falar. Se ele está em silêncio, ele tem um propósito. Antes de mergulharmos nessa verdade que pode libertar o seu coração, eu quero te fazer um convite. Se você já se sentiu perdido nesse silêncio, se essa dor te é familiar, deixe um "eu já senti isso" nos comentários. Não por mim, mas para que outros vejam que não estão sozinhos nessa luta. Se você crê, mesmo que com uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que Deus ainda está no controle, curta este vídeo agora mesmo. E eu te peço, não saia daqui. Fique até o final, porque o que Deus tem para nos revelar hoje não é apenas uma mensagem, é um resgate. E pode ser a chave que vai transformar o seu vale de silêncio em um manancial de vida. E é exatamente sobre essa preparação que eu quero falar com você hoje. Quero te levar para dentro do lugar onde o silêncio de Deus faz todo o sentido. Um lugar que à primeira vista parece frio e solitário, mas que na verdade é o ambiente mais transformador que existe, a sala de aula da fé. Antes de entrarmos nessa sala, quero te pedir para fazer algo, um ato de fé. Se você está pronto para aprender essa lição que Deus quer te ensinar, no meio do seu silêncio, eu não vou pedir um like ou um comentário simples. Eu quero que você comente aqui embaixo o número 2, apenas o número 2. Pense nisso não como um dígito, mas como a sua mão, se levantando na sala de aula dizendo: "Professor, estou presente. Estou pronto para aprender." E se você é novo por aqui e sentiu algo diferente, considere se inscrever, porque a aula de hoje é apenas o começo da jornada. E eu te garanto, fique comigo até o último segundo, porque no final desta mensagem não há apenas uma surpresa, há uma formatura te esperando. Agora, pense comigo. Imagine-se de volta à escola. O professor passou semanas ensinando uma matéria complexa. Ele usou exemplos, tirou dúvidas, escreveu no quadro, deu exercícios. Ele fez tudo o que podia para garantir que a turma entendesse o conteúdo. E então, chega o dia da prova final. Ele distribui as folhas, olha para a turma e, a partir daquele momento, o que ele faz? Ele se cala. Um silêncio absoluto toma conta da sala. Ele não dá mais dicas, ele não sopra as respostas, ele não resolve as questões mais difíceis para você. Por que ele se tornou mau? Ele deixou de se importar com os alunos. Ele os abandonou no momento mais crucial. Claro que não. Pelo contrário, o silêncio do professor durante a prova é, na verdade, a maior prova de confiança
que ele pode dar aos seus alunos. O silêncio dele diz: a lição já foi ensinada. O conhecimento já foi transmitido. Agora, eu confio que vocês têm o que é preciso para passar por isso sozinhos. Este é o momento de vocês aplicarem o que aprenderam. Você consegue entender a profundidade disso? A sua vida, neste exato momento de silêncio, pode ser essa sala de prova. Deus não está te ignorando. Ele está te honrando com a confiança dele. Ele já falou com você de inúmeras maneiras. A lição já foi dada. Ele falou através da sua palavra, que é uma lâmpada para os seus pés. Quantas vezes você leu os Salmos e sentiu um conforto inexplicável? Quantas vezes uma passagem de Isaías te deu uma força que você não sabia de onde vinha? A lição foi dada. Ele falou através de livramentos passados na sua própria vida. Lembre-se daquela vez em que o dinheiro apareceu no último segundo. Lembre-se daquele diagnóstico médico que foi revertido. Lembre-se daquela porta que se abriu quando todas as outras estavam fechadas. Olhe para as cicatrizes da sua história. Elas não são memoriais de dor, são monumentos da fidelidade. Dele a lição foi dada. Ele falou através da natureza. Você já parou para olhar o sol nascendo, pintando o céu, com cores que nenhum artista poderia replicar? Aquilo é Deus gritando sem palavras. Eu sou criativo, eu sou fiel, eu trago luz à escuridão todos os dias. A lição foi dada. Ele falou através de Jesus na cruz. O maior sermão da história não foi pregado com palavras, mas com sangue. A cruz grita para todo o sempre: eu te amo tanto assim. Eu já paguei o preço. A vitória já foi conquistada. A lição mais importante de todas já foi dada. E agora, no meio da sua tempestade pessoal, no meio da sua prova de fogo, ele fica em silêncio. Não para te ver falhar, mas para ver se você realmente aprendeu a lição. Você vai se lembrar da fidelidade dele do passado para sustentar a sua fé no presente. Você vai se apegar à palavra dele, mesmo quando os seus sentimentos gritam o contrário. A sua prova não é sobre se Deus é fiel. Isso ele já provou. A sua prova é sobre se você vai ser fiel à sua fé nele. O silêncio de Deus é o ambiente onde a fé deixa de ser uma bela canção que você canta na igreja e se torna o alicerce de concreto que te impede de desmoronar quando o terremoto da vida chega. É fácil, como é fácil dizer Deus é bom. Quando o salário cai na conta, quando a família está com saúde, quando os amigos te aplaudem. Mas a fé que move o coração de Deus, a fé que faz os demônios tremerem, a fé que transforma o impossível em testemunho. Essa fé não nasce no topo da montanha. Ela é forjada no vale do silêncio. É nesse lugar seco, onde não há evidências visíveis da sua presença, que as raízes da sua confiança ou se aprofundam desesperadamente em busca da água viva da sua palavra, ou secam na superfície da sua incredulidade e morrem. E é aqui que mora o perigo. Porque na sala de prova da vida, muitos de nós tentamos colar. O silêncio é tão desconfortável, a pressão da prova é tão grande, que começamos a olhar para a folha do vizinho. Começamos a buscar respostas em qualquer lugar menos naquele que já nos deu toda a matéria. O que é colar na prova da fé? É quando você, no silêncio de Deus, corre para o horóscopo
para tentar ter um vislumbre do seu futuro. É quando você se afunda em séries, redes sociais, comida ou bebida, qualquer coisa para anestesiar o barulho da sua própria ansiedade. É quando você procura um profeta, não para ouvir a voz de Deus, mas para ouvir o que você quer ouvir. Uma palavra que alivie a sua impaciência. É quando você entra em um relacionamento tóxico, porque o silêncio da solidão se tornou insuportável. É quando você aceita aquele negócio duvidoso, porque o silêncio da conta bancária está gritando mais alto que a sua integridade. Cada vez que fazemos isso, estamos dizendo a Deus: professor, eu não confio no que o Senhor me ensinou. A sua palavra não é suficiente. A sua fidelidade passada não me basta. Eu preciso de uma resposta agora e vou consegui-la por qualquer meio necessário. E isso não apenas nos leva a decisões desastrosas, mas também nos faz reprovar no teste mais importante de todos, o teste da confiança. Olhe para o pai da fé, Abraão. Deus aparece para ele em uma explosão de glória e promessa. Abraão, olhe para as estrelas. Assim será a sua descendência. Eu farei de você uma grande nação. Que palavra, que promessa. Abraão deve ter se sentido o homem mais abençoado do mundo. E depois daquela promessa, o que veio? Silêncio. 1 ano se passou. 2 anos. 5. 10 anos. Sara continuava estéril. O riso da esperança se transformou no eco vazio de um berço que nunca foi usado. Onde estava Deus? Onde estava o som da sua voz, que prometeu o impossível? O silêncio se estendeu por uma década. E foi nesse silêncio que Abraão e Sara decidiram colar. Eles decidiram ajudar a Deus. Eles pensaram: talvez Deus precise de uma mãozinha. A promessa é grande demais, o silêncio é longo demais. Vamos usar o nosso próprio método. E eles usaram Hagar. Eles preencheram o silêncio de Deus com o barulho de um plano humano. E o que nasceu daquele plano, Ismael. E o que nasceu com o Ismael, conflito. Ciúmes, dor, uma ferida familiar que ecoa por gerações até os dias de hoje. A tentativa de Abraão de quebrar o silêncio de Deus não acelerou a bênção, apenas gerou uma consequência dolorosa que poderia ter sido evitada. Você entende a lição aqui? Muitas das complicações, dos dramas e das dores em nossas vidas não são obras de Deus. São os Ismaéis que nós mesmos geramos, porque não tivemos a paciência de esperar pelo Isaac da promessa no tempo de Deus. São os resultados de tentarmos preencher o silêncio dele com o barulho da nossa impaciência. Deus está te convidando hoje a abaixar a sua caneta, a parar de tentar resolver a prova com a sua própria lógica, a parar de olhar para o lado, para a vida dos outros, para as soluções rápidas do mundo. Ele está te convidando a respirar fundo no meio do silêncio, a olhar para a frente, para a cadeira vazia do professor e a simplesmente confiar. Confiar que ele não esqueceu de você. Confiar que o silêncio dele não é um sinal de reprovação, mas um convite para a profundidade. Alguns de vocês estão enfrentando uma prova financeira. O silêncio de Deus parece um prenúncio de falência. A lição que ele te ensinou foi: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. A prova é: você vai continuar buscando o reino dele em primeiro lugar, dizimando, ofertando, sendo generoso, mesmo quando os números não fazem sentido. Ou você vai colar, vai reter o que é dele, vai tomar um atalho desonesto por medo. Outros estão em uma prova de saúde. O silêncio de Deus ecoa no seu corpo dolorido. A lição foi: pelas suas pisaduras fomos sarados. A prova é: você vai continuar se declarando curado pela fé, mesmo quando os sintomas dizem o contrário. Ou você vai colar, vai abraçar o diagnóstico como sua identidade final e se entregar ao desespero. Talvez a sua prova seja relacional. Um coração partido, uma traição. O silêncio de Deus parece solidão eterna. A lição foi: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. A prova é: você vai encontrar a sua suficiência e alegria nele, curando o seu coração no secreto. Ou vai colar, pulando de um relacionamento superficial para outro, tentando preencher um vazio que só ele pode ocupar. A sala de aula da fé não é um lugar de punição, é um lugar de promoção. Deus não te testa para te humilhar. Ele te testa para te aprovar. Ele te testa para que, quando a bênção chegar, o seu caráter já tenha sido forjado para sustentá-la. Ele permite o silêncio para que, quando ele finalmente falar, a voz dele seja a coisa mais doce e poderosa que você já ouviu. Então, da próxima vez que o silêncio gritar nos seus ouvidos, não entre em pânico. Não corra para uma saída. Apenas se lembre: você está em prova. O professor está na sala. Ele não te abandonou. Ele está apenas em silêncio, te preparando para a sua aprovação. E a nota que ele quer te dar não é apenas um suficiente. É uma nota de honra. Uma nota que diz: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A sua promoção está sendo escrita no silêncio. Apenas confie no professor. Mas talvez, enquanto você me ouve falar sobre uma sala de aula, sobre um professor e uma prova, algo dentro de você proteste. Talvez você pense: isso não parece uma sala de aula. Uma sala de aula é estruturada, tem um tempo definido, tem um fim à vista. O lugar onde eu estou, isso parece menos uma escola e mais um deserto. Um lugar vasto, vazio, sem placas, sem um fim aparente, onde o sol da dificuldade castiga de dia e o frio da solidão congela à noite. Eu não estou sendo testado. Eu sinto que estou sendo esquecido. Se essa é a sua dor, se essa é a sua realidade, então esta parte da nossa conversa é para você. Porque se o silêncio de Deus é a sala de aula da fé, então o deserto é a oficina onde ele forja os seus guerreiros mais fortes. Antes de entrarmos nesse lugar sagrado, e muitas vezes doloroso, eu preciso saber quem está comigo. Se você sente que está atravessando um deserto na sua vida e crê que Deus pode transformar essa terra seca em um lugar de milagres, eu não quero que você comente amém ou aleluia. Eu quero que você comente uma única palavra. Uma palavra cheia de poder e promessa. Comente a palavra sarça. Isso mesmo, sarcha. Declare pela fé que o fogo de Deus pode se manifestar no lugar mais improvável da sua vida. E se você está sentindo o poder desta palavra, se inscreva no canal para não perder a chama, porque o que vamos descobrir hoje pode ser o mapa para a sua travessia.
Se você duvida por um segundo que o silêncio do deserto é o lugar da mais intensa preparação, eu te convido a olhar comigo para os ombros de gigantes da fé. E não há gigante maior para ilustrar isso do que Moisés. A história dele não começa no deserto, e é por isso que o deserto foi tão necessário. A história dele começa no lugar oposto no palácio. Imagine Moisés. Ele não era um ninguém. Ele era, para todos os efeitos, um príncipe do Egito, a maior superpotência do mundo antigo. Ele tinha a melhor educação que o dinheiro podia comprar. Ele aprendeu filosofia, estratégia militar, arquitetura. Ele vestia as melhores roupas, comia as melhores comidas, dormia nas camas mais confortáveis. Ele tinha acesso, influência, poder. Ele era alguém. E ele sabia disso. Ele sabia do seu chamado para libertar o seu povo. E no auge da sua autoconfiança, no pico do seu orgulho, ele decidiu agir. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu e, na força do seu próprio braço, na fúria da sua própria justiça, ele o matou. Ele tentou ser o herói da sua própria história. Ele tentou iniciar a libertação com um ato de violência. E qual foi o resultado? Fracasso total. Rejeição. No dia seguinte, seu próprio povo o questionou. Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? A identidade que ele construiu por 40 anos ruiu em 24 horas. O príncipe se tornou um assassino. O futuro libertador se tornou um fugitivo. E para onde ele fugiu? Para o único lugar que poderia recebê-lo em sua vergonha, o deserto. Agora, pause e sinta o choque dessa transição. De palácios de mármore para areia e rochas. De banquetes fartos para o que é que pudesse encontrar para comer. De conversas com a elite do Egito para o balido de ovelhas. E o mais brutal de tudo, do barulho do poder para o silêncio esmagador do esquecimento. E esse silêncio não durou um fim de semana. Não durou um mês. Durou 40 anos. 40 anos. Você consegue imaginar o que é isso? São 14.600 dias. Cada dia acordando para a mesma paisagem monótona. Cada dia levando as ovelhas do seu sogro para beber água. Cada dia vendo o mesmo sol nascer e se pôr. Onde estava a promessa? Onde estava o chamado para ser um libertador? O céu parecia de bronze. Deus, que um dia pareceu tão perto de seu destino, agora estava em um silêncio profundo e absoluto. Nos primeiros anos, Moisés deve ter se perguntado todos os dias: o que aconteceu? Onde eu errei, Deus? Por que o Senhor me abandonou aqui? Depois de uma década, talvez, a pergunta tenha se tornado um lamento amargo. Depois de 2 décadas, talvez, a esperança tenha começado a morrer. Depois de 3, talvez, ele tenha se conformado com sua nova realidade. Aos 80 anos de idade, o príncipe do Egito era apenas um pastor de ovelhas de um rebanho que nem era seu, em uma terra que não era sua, vivendo um destino que ele não escolheu. Ele era um ninguém. Mas ouça-me com toda a atenção do seu espírito. Aquele silêncio não era rejeição. Aquele esquecimento não era punição. Aquela monotonia não era o fim. Era a mais profunda, a mais intensa, a mais necessária preparação que um homem de Deus já enfrentou. Deus não estava ausente. Ele estava trabalhando nas sombras, no silêncio, no lugar onde ninguém estava olhando.
O que Deus estava fazendo naqueles 40 anos silenciosos, ele estava forjando um homem. Primeiro, Deus estava quebrando o orgulho de Moisés. No palácio, Moisés aprendeu a confiar em sua posição, em sua inteligência, em sua força. Ele era o príncipe, o neto de Faraó. Mas no deserto, quem ele era? Para as ovelhas, ele era apenas o pastor. Para as rochas, ele não era ninguém. Deus teve que levar Moisés a um lugar onde sua identidade egípcia fosse completamente esmagada, para que ele pudesse descobrir sua verdadeira identidade como filho de Deus. O orgulho que o fez matar um homem teve que morrer no deserto para que a humildade que o faria falar com Deus pudesse nascer. Segundo Deus, estava ensinando a paciência a Moisés. Você não aprende paciência lendo um livro. Você aprende paciência esperando. Esperando a ovelha perdida voltar. Esperando a chuva que não vem. Esperando por 40 anos por uma palavra de Deus. O homem que agiu impulsivamente aos 40 anos se tornaria o homem descrito como o mais manso de todos os homens que havia sobre a terra, aos 80. Essa mansidão não nasceu no conforto do palácio. Ela foi cultivada sob o sol escaldante do deserto silencioso. Ele precisaria de cada gota dessa paciência para liderar 2 milhões de pessoas teimosas e reclamantes pelo mesmo deserto mais tarde. Terceiro, Deus estava ensinando a dependência a Moisés. No Egito, se Moisés tinha sede, um servo lhe trazia água. Se tinha fome, um banquete era servido. No deserto, ele aprendeu a depender de Deus para encontrar poços, para se proteger de predadores, para sobreviver. Ele aprendeu a conhecer o ritmo da natureza, que é o ritmo de Deus. Ele deixou de ser um consumidor do trabalho dos outros para se tornar um cuidador da criação de Deus. Ele aprendeu que sua força não vinha de um exército, mas do pastor que guiava seu rebanho. No palácio, Moisés aprendeu a ser alguém. No deserto, Deus o ensinou a não ser ninguém. E foi somente quando Moisés se tornou um ninguém em seus próprios olhos que ele se tornou o homem que Deus poderia usar para fazer qualquer coisa. E então, depois de 40 longos anos de silêncio, quando a preparação estava completa, quando o orgulho estava morto, quando a paciência estava madura e a dependência era total. O que aconteceu? O fogo. No meio do nada, no lugar mais comum de sua rotina, uma sarça começou a queimar. Um arbusto seco comum, como tantos outros que ele já tinha visto. Mas este não se consumia. E do meio do fogo, a voz que esteve em silêncio por 4 décadas finalmente trovejou. Moisés, Moisés. O silêncio não foi o fim da história de Moisés, foi o prefácio indispensável. Sem o deserto, a sarça ardente não teria encontrado um homem pronto para ouvir. Sem o silêncio, a voz de Deus teria sido apenas mais um barulho na vida agitada de um príncipe. Talvez você esteja no seu deserto agora. Você olha para a sua vida e só vê monotonia. O trabalho que não te desafia mais. A rotina que se repete dia após dia. Você se sente esquecido por Deus e pelas pessoas. Você olha para o passado e vê as promessas, os sonhos, o príncipe que você um dia foi. E você olha para o presente e vê apenas ovelhas. Responsabilidades, contas a pagar, uma vida
que parece tão pequena perto do sonho que Deus um dia te deu. Deixe-me te dizer, em nome de Jesus, não amaldiçoe o seu deserto. Ele não é o seu túmulo, é a sua oficina. Deus está usando esse lugar silencioso para te forjar. Cada dia de frustração está quebrando uma camada do seu orgulho. Cada oração não respondida está te ensinando a depender mais dele e menos das circunstâncias. Cada momento de solidão é um convite para uma intimidade mais profunda com ele. Ele está te despindo do que você acha que é para te revelar quem ele te criou para ser. E não foi só com Moisés. Olhe para Elias. Depois da maior vitória da sua vida no Monte Carmelo, onde ele invocou o fogo do céu, o que aconteceu? Uma ameaça de uma mulher Jezabel o fez fugir para onde? Para o deserto. Ele se sentou debaixo de uma árvore, deprimido, exausto, pedindo a morte. No auge da sua crise de fé, Deus estava em silêncio. Mas então, Deus o sustentou e o levou a uma caverna. E lá Deus se manifestou. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas em um cicio tranquilo e suave. Uma voz gentil no meio do silêncio. O deserto para Elias foi o lugar de cura, o lugar onde Deus restaurou a alma do seu profeta esgotado. O seu deserto pode não ser sobre quebrar o seu orgulho, como foi para Moisés. Talvez o seu deserto seja sobre curar a sua dor, como foi para Elias. Talvez você tenha vindo de uma grande batalha e agora se sinta esgotado, deprimido, sem forças. O silêncio de Deus não é abandono, é a mão gentil do Pai te levando para a caverna para sussurrar ao seu coração e te lembrar de quem Ele é. Não importa o tipo de deserto que você esteja enfrentando. A verdade é a mesma. Deus está presente. Ele está trabalhando. O silêncio é a trilha sonora da sua mais profunda obra de transformação em você. Portanto, não fuja do seu deserto. Não tente preenchê-lo com o barulho do mundo. Abrace-o. Aprenda as lições que ele tem para ensinar. Porque é nesse lugar de aparente morte que as sarças ardentes são preparadas. E quando você menos esperar no meio da sua rotina, o fogo de Deus vai se acender à voz. Dele vai quebrar o silêncio e você descobrirá que cada segundo de espera valeu a pena. O seu deserto tem um propósito. E o nome desse propósito é preparação. E talvez enquanto eu falo sobre o deserto, sobre a oficina de Deus, você concorde, mas com uma ressalva dolorosa. Você diz, sim, eu entendo o deserto. Entendo vazio, a monotonia, a espera. Mas o lugar onde eu estou é diferente. Meu silêncio não é apenas vazio. Ele é preenchido com o som de ameaças. Ele ecoa com as mentiras que contaram sobre mim. Ele reverbera com os passos daqueles que me perseguem. Eu não me sinto apenas esquecido por Deus. Eu me sinto caçado pelos homens. O meu lugar silencioso não é um deserto aberto. É um lugar escuro, apertado, sem saída. É uma caverna. Se você já se sentiu encurralado pela vida, se já teve que se esconder da injustiça, da traição, da perseguição, então, você sabe exatamente do que estou falando. E é para você que o Espírito de Deus quer falar agora. Antes de acendermos uma tocha nesse lugar escuro, eu quero te convidar a fazer algo que parece loucura, mas que é um ato profético. Se você crê que Deus pode transformar o seu lugar de dor
em um palco de adoração, o seu esconderijo em um estúdio de gravação para o céu, comente aqui embaixo uma única palavra: melodia. Declare que mesmo no silêncio e na escuridão, Deus pode compor a mais bela canção através da sua vida. E se esta palavra ressoa com a sua alma, inscreva-se para que juntos possamos transformar o ruído do mundo na melodia do céu. E não saia, porque a canção que Deus quer cantar sobre a sua vida no final desta mensagem vai silenciar todos os seus medos. Para entender a melodia da caverna, precisamos olhar para o maior músico de todos os tempos, um homem que era um pastor de ovelhas, um matador de gigantes e, acima de tudo, um homem segundo o coração de Deus. Precisamos olhar para Davi. E a história de Davi, assim como a de Moisés, não começa no lugar da provação. Ela começa no auge. Imagine a cena. Davi é apenas um garoto, o menor, entre seus irmãos, esquecido no campo, cuidando das ovelhas. O grande profeta Samuel está na sua casa para ungir o próximo rei de Israel. Um por um, seus irmãos altos, fortes e imponentes passam diante do profeta, mas Deus diz não. E então, eles se lembram do menino. Davi é chamado. E ali, na frente de sua família, que o subestimava, o óleo da unção escorre pela sua cabeça. Naquele momento, ele não é mais apenas um pastor. Ele é o futuro rei. A promessa de Deus ecoa em seus ouvidos. Pouco tempo depois, ele está diante de um gigante que aterrorizava uma nação inteira. Com uma funda e 5 pedras lisas, mas com uma fé inabalável, ele derruba Golias. A nação celebra. As mulheres cantam. Saul matou os seus milhares, porém, Davi os seus 10 milhares. Ele é um herói nacional. Ele tem a unção, ele tem a vitória pública, ele tem o favor do povo. O caminho para o trono parece um tapete vermelho curto e glorioso. Mas não foi isso que aconteceu. O mesmo cântico que celebrou sua vitória acendeu a chama do ciúme e do ódio no coração do rei Saul. E o herói da nação da noite para o dia se tornou o inimigo número 1 do estado. O homem ungido para o palácio se viu obrigado a fugir para não morrer. E para onde ele fugiu? Para o deserto. E no deserto, ele encontrou refúgio em um lugar que se tornaria sua casa por anos, a caverna. Agora, pare tudo e tente sentir o que Davi sentiu. Isso é muito pior do que o deserto de Moisés. Moisés estava fugindo de seu passado de vergonha. Davi estava fugindo de seu futuro de promessa. Ele não tinha feito nada de errado. Ele foi fiel. Ele serviu Saul. Ele lutou as batalhas de Israel. E sua recompensa foi uma lança arremessada contra ele, uma perseguição implacável, uma vida de fugitivo. Imagine a escuridão da caverna de Adulão, o cheiro de terra úmida, o som constante de gotas de água, ecoando no silêncio, criando uma trilha sonora de melancolia. O frio que entra nos ossos. Lá fora, o exército mais poderoso da nação, liderado por um rei louco de ciúmes, o caçava como um animal. Seus amigos eram um bando de endividados amargurados e descontentes. Sua cama era uma rocha fria. Sua comida, o que quer que conseguissem encontrar. Onde estava Deus? Onde estava o Deus que enviou Samuel com o chifre de azeite?
Onde estava o Deus que guiou a pedra, que derrubou o gigante? Porque o céu, que um dia pareceu tão aberto sobre a sua vida, agora estava tão silencioso, tão fechado. O silêncio na caverna era diferente do silêncio no deserto. Era um silêncio pontuado pelo medo constante de ser descoberto pela dor aguda da injustiça. Davi tinha todos os motivos do mundo para se tornar um homem amargo. Ele poderia ter dito: Deus, essa unção não vale a pena. Se ser o teu escolhido significa isso, eu não quero mais. O Senhor me prometeu um trono, mas me entregou um túmulo de pedra. Ele poderia ter se enchido de ódio por Saul planejando vingança. Ele poderia ter se tornado cínico, desconfiado, quebrado por dentro. Muitos de nós, em situações muito menores, já fizemos exatamente isso. Mas o que Davi fez no silêncio da caverna, o que ele fez na escuridão do seu momento mais desesperador, ele fez algo radical, algo que desafia a lógica da dor. Ele pegou sua harpa, no meio da sujeira do medo e da solidão, o som de uma melodia começou a preencher a escuridão. Davi pegou a sua dor mais profunda, a sua confusão mais honesta, o seu medo mais paralisante, e ele não os escondeu de Deus. Ele os transformou em adoração. A caverna não se tornou o túmulo da sua fé, ela se tornou o seu estúdio de gravação particular. O silêncio de Deus não o silenciou. O silêncio de Deus se tornou a partitura em branco, onde ele compôs as canções mais poderosas de confiança e intimidade que a humanidade já conheceu. Leia os salmos que nasceram nesse período. Eles não são canções de um otimismo falso. São brutalmente honestos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13. Ele estava sentindo o que você talvez esteja sentindo agora. Ele estava clamando no silêncio. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Salmo 22. Ele derramava sua dor, mas ele nunca parava aí. Depois de derramar sua angústia, ele sempre fazia uma curva de fé. Ele sempre terminava declarando quem Deus era, apesar do que ele sentia. O Salmo 13, que começa com desespero, termina com: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Salmo 22, que começa com o grito de abandono, se torna uma declaração profética da vitória na cruz. Você entende o que estava acontecendo? A caverna se tornou a sala do trono particular de Davi. O silêncio de Deus se tornou um convite para uma conversa mais honesta, mais profunda. E foi nesse lugar, e somente nesse lugar, que Deus pôde forjar o coração do rei. Por que a caverna foi necessária? Primeiro, a caverna ensinou a misericórdia a Davi. 2 vezes, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Ele poderia ter acabado com sua perseguição com um único golpe. Seus homens o incentivaram. É Deus te dando a vitória. Mas Davi, cujo coração estava sendo moldado no silêncio, se recusou. Não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor. Onde ele aprendeu essa misericórdia, não no campo de batalha, mas na caverna, onde ele mesmo clamava pela misericórdia de Deus todos os dias. Para reinar com justiça, ele primeiro precisava aprender a perdoar injustiçados. Segundo a caverna,
ensinou a dependência a Davi. No campo de batalha contra Golias, ele confiava em Deus. Mas depois, no palácio, ele começou a ser celebrado por sua própria força. Na caverna, ele não tinha nada. Não tinha exército, não tinha suprimentos, não tinha status. Ele aprendeu a depender de Deus para o pão de cada dia, para o livramento de cada emboscada. A caverna o despiu de toda a autoconfiança para vesti-lo com uma total dependência de Deus. Terceiro e mais importante, a caverna forjou o caráter que sustentaria a coroa. A unção na cabeça de Davi o fez rei aos olhos de Deus. A vitória sobre Golias o fez rei aos olhos do povo, mas foi o silêncio na caverna que forjou o coração de um rei. Deus estava preparando um homem que não seria corrompido pelo poder, que não se esqueceria de onde veio, que saberia governar, porque primeiro aprendeu a adorar na escuridão. O palácio teria feito de Davi um rei arrogante. A caverna fez dele um rei segundo o coração de Deus. E aqui está a revelação mais incrível: o que Davi produziu na sua dor particular se tornou um bálsamo para a dor de bilhões de pessoas por milênios. Os Salmos da caverna são as páginas mais visitadas da Bíblia em momentos de angústia. Quando você está de luto, você corre para o Salmo 23. Quando se sente traído, o Salmo 55 te entende. Quando se sente ansioso, o Salmo 91 te acalma. Deus usou a dor mais privada de Davi para criar o remédio mais público para a alma humana. O propósito da caverna era muito maior do que apenas preparar Davi para o trono de Israel. Era preparar um legado de adoração e conforto para toda a história. Agora, olhe para a sua vida. Você está na sua caverna. Você se sente perseguido, talvez não por um rei com uma lança, mas pela injustiça de um chefe, pelas palavras venenosas de um ex-parceiro, pela perseguição de uma doença, pela ameaça de uma dívida. Você se sente encurralado, incompreendido, sozinho na escuridão. Você tem uma escolha, a mesma escolha que Davi teve. Você pode deixar a amargura tomar conta, pode planejar vingança, pode se afundar na autopiedade e deixar sua fé morrer de frio no chão da caverna. Ou você pode pegar a sua harpa. Sua harpa pode não ter cordas. Sua harpa pode ser um diário onde você derrama sua dor e depois declara sua fé. Sua harpa pode ser o seu joelho no chão do seu quarto, cantando um louvor, com a voz embargada pelas lágrimas. Sua harpa pode ser um ato de perdão para quem te feriu, uma melodia de graça que quebra as correntes da amargura. Sua harpa é a sua decisão de adorar a Deus, não apesar da sua dor, mas através da sua dor. Não desperdice a sua caverna se lamentando. Use-a. Deixe Deus usar o silêncio e a pressão para forjar em você um caráter que possa carregar o peso da unção que Ele já derramou sobre a sua vida. Talvez o propósito da sua caverna não seja apenas te preparar para a sua coroa, para a sua vitória pessoal. Talvez Deus queira criar em você uma melodia, um testemunho, uma canção de superação que vai trazer cura e esperança para centenas de outras pessoas que estão passando pela mesma escuridão. A sua caverna não é o seu destino final, é o seu estúdio. E Deus, o Maestro divino, está em silêncio não porque Ele se ausentou,
mas porque ele está ouvindo atentamente, esperando para ouvir a melodia que vai nascer da sua dor. Pegue a sua harpa. Comece a tocar. A sua adoração na escuridão é o som que abala as estruturas do inferno e move o coração do céu. Nós estivemos no deserto com Moisés, um lugar de esquecimento. Nós estivemos na caverna com Davi, um lugar de perseguição. Mas agora, eu preciso te levar a um lugar de silêncio tão profundo, tão final, que faz o deserto parecer um jardim e a caverna parecer um palácio. É um silêncio que não é apenas sobre uma promessa adiada. É sobre uma esperança que foi brutalmente assassinada e enterrada. Antes de entrarmos nesse lugar sagrado, eu quero que você participe de um ato profético que vai declarar o fim do seu impossível. Se você crê que Deus tem o poder de transformar o seu final mais definitivo em um começo glorioso, comente aqui embaixo 2 palavras que abalaram o universo: pedra rolada. Declare que a pedra que sela o seu milagre, a sua cura, a sua restauração, já foi removida pelo poder de Deus. E se você sentiu um arrepio ao declarar isso, se inscreva no canal, porque a revelação que Deus tem para o final desta mensagem pode ser exatamente a força que vai rolar a pedra da entrada do seu próprio túmulo. Pense comigo. O silêncio que Moisés ouviu foi o de uma promessa que demorava. O silêncio que Davi ouviu foi o de uma unção que era perseguida. Mas houve um silêncio na história que foi o silêncio da própria palavra de Deus sendo calada. Vamos para a cruz. Ali, pendurado entre o céu e a terra, estava Jesus, a palavra que se fez carne, a voz que disse: haja luz. E a luz existiu. A voz que acalmou a tempestade com uma ordem, a voz que chamou Lázaro para fora do túmulo, e a morte teve que obedecer. E esta mesma palavra, este mesmo verbo divino, no auge da agonia, olhou para os céus, que pareciam de chumbo, e gritou a pergunta mais dolorosa de todas: Eloi, Eloi lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o Pai ficou em silêncio. Por amor a mim e a você, o Pai virou o rosto. O Criador ficou em silêncio para o seu único Filho. Se Jesus, o Filho perfeito e sem pecado, experimentou a agonia de se sentir abandonado por Deus, quem somos nós para achar que não passaremos por vales onde a sua voz parece distante? Aquele grito na cruz valida a sua dor. Ele legitima a sua lágrima. Ele entende o seu clamor no vazio. E depois daquele grito, veio o silêncio final. Está consumado. Ele entregou o Espírito. A cabeça que sustentava a coroa de espinhos pendeu. O coração que bombeava, o amor do universo parou de bater. A palavra viva foi silenciada. Eles o tiraram da cruz. O corpo ensanguentado, frio, sem vida. José de Arimateia e Nicodemos, 2 discípulos secretos, o envolveram em panos de linho com especiarias e o colocaram em um túmulo novo, escavado na rocha. E então, o ato final da derrota, aparente uma pedra. Uma pedra enorme e pesada foi rolada para selar a entrada. Fim da história. A esperança do mundo estava morta e trancada atrás de uma pedra. E então veio o dia mais longo, mais escuro
e mais silencioso de toda a história humana: o sábado. Tente se colocar no lugar dos discípulos naquele sábado. O que eles sentiram? Medo. Eles estavam trancados em uma sala, sussurrando apavorados, esperando que os soldados romanos batessem na porta a qualquer momento. O mestre estava morto. Eles eram os próximos. O futuro que eles sonharam por 3 anos, de um reino de tronos de glória, tinha se tornado um pesadelo de perseguição e morte. O silêncio de Deus para eles era o som de passos no corredor. Pense em Pedro. Ah, Pedro! Poucas horas antes, ele tinha jurado: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E agora, o canto do galo ainda ecoava em sua alma. O olhar de decepção de Jesus o assombrava. O silêncio de Deus para Pedro era o grito ensurdecedor da sua própria culpa, da sua própria vergonha. Ele não tinha apenas perdido o seu mestre. Ele tinha traído o seu melhor amigo. O silêncio era a prova do seu fracasso. Pense em Maria, a mãe de Jesus, ela que o segurou nos braços como um bebê que ouviu a promessa do anjo. Ela que o viu transformar água em vinho. Agora, a única imagem em sua mente era o corpo do seu filho sendo descido da cruz. O silêncio de Deus para Maria era o vazio de um ventre que um dia carregou a esperança e agora carregava o peso de uma dor que nenhuma outra mãe poderia compreender. Enquanto isso, no inferno havia uma festa. Satanás e seus demônios celebravam. Nós conseguimos. Nós o matamos. Nós silenciamos a palavra. Nós enterramos a esperança. A escuridão venceu. Para o inferno, o silêncio de Deus era a trilha sonora da sua maior vitória. Para o mundo, para os fariseus, para Pilatos, para os soldados romanos, era apenas mais um sábado. A vida continuava. O problema, Jesus, havia sido resolvido. O silêncio de Deus era a confirmação de que ele era apenas mais um falso Messias, mais um sonhador cuja história terminou em um túmulo. O silêncio nunca pareceu tão definitivo, tão absoluto, tão final. A pedra não era apenas uma barreira física, era um ponto final na frase da esperança. Mas, ó, glória a Deus, aleluia, o que parecia ser o fim para os homens era, na verdade, o clímax da preparação de Deus. Aquele silêncio não era um silêncio de derrota, não era um silêncio de abandono. Era o silêncio concentrado de uma sala de cirurgia divina, onde a operação mais complexa do universo estava sendo realizada. O que estava realmente acontecendo naquele sábado silencioso. Enquanto a terra estava em silêncio, o céu estava em guerra. Enquanto os discípulos se escondiam com medo, Jesus, em espírito, estava chutando as portas do inferno. A Bíblia nos diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Ele desceu às partes mais baixas da terra e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. O silêncio na terra era o eco da batalha mais violenta no mundo espiritual. Ele não estava descansando em paz. Ele estava declarando sua vitória sobre o inimigo. Enquanto o túmulo estava selado, as correntes da morte estavam sendo quebradas para sempre. Aquele silêncio era a calmaria antes da tempestade da ressurreição. Era a pausa dramática do maestro antes do acorde final
que mudaria a sinfonia da história. Deus estava em silêncio para os homens porque ele estava ocupado demais desarmando o inimigo, cumprindo as profecias e preparando o palco para o maior plot twist de todos os tempos. O silêncio não era o abandono de Deus, era a antessala do poder de Deus. Agora, traga isso para a sua vida. Talvez você esteja vivendo o seu sábado de silêncio. O seu sonho não está apenas distante, ele parece morto e enterrado. O negócio que você investiu, tudo faliu. O relacionamento que era a sua alegria terminou de forma devastadora. A saúde que você tinha se foi. E o diagnóstico parece uma sentença de morte. A sua esperança não está em uma caverna. Ela está em um túmulo e uma pedra de impossibilidade foi rolada na entrada. Tudo ao seu redor grita: acabou, desista, foi em vão. Seus amigos bem-intencionados te dizem para seguir em frente. Seus inimigos celebram a sua queda. E Deus está em um silêncio que parece concordar com tudo isso. Eu vim aqui hoje como um mensageiro do céu para te dizer com toda a autoridade do Espírito Santo: não acredite na mentira do túmulo. O seu silêncio é apenas o prelúdio do seu milagre. A sua situação pode parecer final, mas para o Deus da ressurreição, um túmulo não é um ponto final, é uma plataforma de lançamento. O domingo está chegando. E quando o domingo chegou, a terra tremeu. Não foi um tremor de medo, foi um tremor de vitória. Um anjo desceu do céu, seu rosto como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. E ele não pediu permissão. Ele não fez uma reunião. Ele simplesmente rolou a pedra e se sentou sobre ela como um rei se senta em um trono, declarando: o que Deus cela, ninguém pode manter trancado. O silêncio foi quebrado, mas não foi quebrado por uma voz. Foi quebrado por uma ausência. O túmulo estava vazio, e aquela ausência gritou mais alto que qualquer sermão. Gritou: ele não está aqui. Gritou: a morte não pôde detê-lo. Gritou: onde está, ó morte, a tua vitória? Porque esse silêncio de 3 dias foi tão necessário. Primeiro, para provar que a morte era real, para que a ressurreição fosse inegável. Não foi um desmaio, foi a morte. E somente ao passar pela morte real, ele pôde derrotá-la por completo para nós. Segundo, para nos dar um sumo sacerdote que entende o nosso silêncio. Hebreus nos diz que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele entende a sensação de um céu de bronze. Ele entende o que é clamar e não ouvir uma resposta. Quando você ora no seu silêncio, você não está orando a um Deus distante. Você está orando àquele que esteve lá no silêncio mais profundo e saiu do outro lado. E terceiro, para nos ensinar a lição mais poderosa de todas: com Deus, o que parece um final é sempre a matéria-prima para um novo começo. O lugar da sua maior derrota pode se tornar o palco da sua maior vitória. A sua maior vergonha pode se tornar a fonte do seu mais poderoso testemunho. Então, para você que está no seu sábado, com a pedra selando a sua esperança, eu te digo: aguente firme. Não desista. O domingo está a caminho. A pedra vai rolar. O silêncio vai ser quebrado, não por um talvez, mas pelo poder da ressurreição que já vive dentro de você. O silêncio que você está vivendo não é abandono. É a preparação para a sua própria manhã de ressurreição. A sua história não termina
em um túmulo. Ela termina com uma pedra rolada e uma declaração de vitória que ecoará por toda eternidade. E então a pedra rolou. A ressurreição aconteceu. O silêncio foi quebrado pela vitória mais gloriosa que o universo já testemunhou. E nós celebramos, cantamos, nos alegramos com o túmulo vazio, e com razão. Essa é a base da nossa fé. Mas se formos honestos, a maioria de nós não está vivendo a manhã de domingo da ressurreição neste exato momento. A maioria de nós, em alguma área da vida, ainda está presa na quietude do sábado. A pedra ainda está no lugar. O silêncio ainda ecoa. A grande questão, a pergunta que define a nossa maturidade espiritual, não é o que eu faço quando a pedra rolar. Porque nesse dia, a única coisa a fazer é celebrar. A verdadeira pergunta, a pergunta que Deus está te fazendo hoje no meio do seu silêncio, é o que você faz enquanto a pedra ainda está lá. O que você faz na estação seca, na espera, no silêncio que precede o milagre. Antes de descobrirmos juntos como transformar a sua espera em força, eu quero te convidar para um ato profético de semeadura. Se você está decidido a não apenas sobreviver à sua estação seca, mas a florescer nela, comente aqui embaixo uma única palavra que representa vida no meio da morte. Comente a palavra raízes. Declare que você está se aprofundando, mesmo que ninguém veja. E se essa palavra te fortaleceu, se inscreva no canal, porque estamos cultivando um jardim de fé aqui. E no final, Deus tem uma colheita surpreendente reservada para você. A resposta para essa pergunta crucial está em uma das metáforas mais poderosas da natureza. Imagine uma grande e majestosa árvore durante o inverno. Se você passasse por ela, o que você veria galhos secos nus, retorcidos, apontando para um céu cinzento. Nenhuma folha verde, nenhuma flor colorida, nenhum fruto suculento. Na superfície, para um olhar desatento, a árvore parece morta, fraca, acabada. Um memorial de verões passados. Mas será que ela está morta? Claro que não. A verdadeira vida, o verdadeiro trabalho, a verdadeira preparação não está acontecendo onde os olhos podem ver. Está acontecendo debaixo da terra, no escuro, no frio, no silêncio. É lá escondido, da vista de todos, que as raízes da árvore estão em sua estação mais ativa. Elas estão se esticando, se aprofundando, lutando contra a terra dura em busca de água de nutrientes. Elas estão se agarrando às rochas, criando uma fundação ainda mais forte. A ausência de atividade na superfície não significa ausência de crescimento por baixo. Na verdade, o crescimento mais importante de todos está acontecendo exatamente ali. Sua estação de silêncio é o seu inverno espiritual. Para o mundo, e talvez até para você mesmo, você pode parecer estagnado, sem frutos, sem folhas. Talvez você olhe para o seu ministério e não veja crescimento. Talvez olhe para suas finanças e não veja prosperidade. Talvez olhe para sua família e não veja a harmonia que sonhou. E é tão fácil se comparar com as árvores ao seu redor, que parecem estar em um verão perpétuo, cheias de folhas, flores e frutos. E o inimigo sussurra: você está seco, você está acabado. Deus te esqueceu.
Mas Deus está te dizendo hoje: pare de olhar para os seus galhos e comece a prestar atenção nas suas raízes. O silêncio não é um tempo para produzir frutos, é um tempo para aprofundar as fundações. E muitos de nós queremos a glória dos frutos sem a disciplina do cultivo das raízes. Queremos a bênção pública sem o trabalho privado no escuro. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabe que uma árvore com galhos cheios de frutos, mas com raízes rasas, está a uma tempestade de distância da destruição. Quando a primavera finalmente chegar, e ela vai chegar, quando a chuva da bênção começar a cair e os frutos começarem a pesar nos seus galhos, somente as árvores que usaram o inverno para se aprofundar conseguirão suportar o peso da própria glória. Muitos dos colapsos que vemos em vidas de pessoas que recebem grandes bênçãos acontecem porque a bênção chegou antes que as raízes estivessem prontas. O silêncio de Deus é a proteção dele contra uma promoção prematura. Ele está te dando a oportunidade de construir a estrutura que vai sustentar o edifício que ele planejou para você. Então, a pergunta prática é: como exatamente eu cultivo raízes na minha estação seca? Não é algo místico, é algo prático e intencional. Muitas vezes difícil, mas absolutamente vital. Primeiro, você cultiva raízes de perseverança através da oração, mesmo quando não sente nada. Esta é talvez a raiz mais difícil de cultivar. É fácil orar quando você sente o fogo, quando as lágrimas de gratidão rolam, quando a presença de Deus é palpável. Mas o que você faz quando se ajoelha e suas palavras parecem bater no teto e voltar, quando a oração parece mais uma obrigação do que uma conversa? É exatamente aí que a raiz cresce. Cada Pai Nosso, recitado com a mente vagando, cada Deus me ajuda, sussurrado no meio do cansaço, é um ato de teimosia santa. É você dizendo ao céu e ao inferno: eu não me importo com o que eu sinto. Eu sei que Ele está ouvindo. E eu não vou parar de bater nesta porta até que ela se abra. A oração no silêncio não é sobre sentimento, é sobre fidelidade. E essa fidelidade está fincando suas raízes mais fundo na rocha. Segundo você, cultiva raízes de disciplina através da palavra, mesmo quando ela não parece falar com você. Você abre a Bíblia, lê um capítulo de Levítico, Números, Crônicas, e sua mente diz: o que isso tem a ver com a minha conta para pagar? O que isso tem a ver com o meu coração partido? E a tentação é fechar o livro e procurar um vídeo de 5 minutos que te dê uma injeção de ânimo. Mas quando você escolhe permanecer, quando você lê mesmo sem entender tudo, quando você sublinha uma única frase que te chamou a atenção, você está cultivando raízes de disciplina. Você está dizendo: Deus, eu acredito que esta é a tua palavra viva. E mesmo que hoje ela pareça apenas tinta no papel, eu sei que ela é a semente que no tempo certo vai germinar no meu coração. O homem ou a mulher que aprende a se alimentar da palavra no deserto nunca mais passará fome espiritual na vida. Terceiro, você cultiva raízes de comunhão através da congregação, mesmo quando você quer se isolar. A dor tem um efeito isolador. A última coisa que você quer fazer quando está sofrendo é estar perto de pessoas felizes. A tentação é se esconder em casa, na sua caverna. Mas é exatamente isso que o inimigo quer. Um cordeiro sozinho é um alvo fácil para o lobo. Quando você
se força a ir à igreja mesmo sem vontade, quando você senta lá, no último banco, e talvez nem consiga cantar, mas apenas ouve a adoração, você está se conectando a um corpo. As raízes das árvores na floresta se entrelaçam debaixo da terra. Elas se apoiam. Elas trocam nutrientes. A sua presença na casa de Deus, mesmo no seu silêncio, te conecta às raízes de fé dos seus irmãos. Você pode ser sustentado pela oração de alguém que você nem conhece. Não abandone a congregação no seu inverno. É lá que o calor do corpo te impede de congelar. Quarto, você cultiva raízes de caráter através do serviço, mesmo quando você se sente fraco. Parece contraditório, não é? Como posso ajudar alguém se eu mesmo estou quebrado? Mas o maior antídoto para a autopiedade é o serviço. Quando você tira os olhos do seu próprio umbigo dolorido e procura alguém com uma necessidade, algo milagroso acontece. Ao levar uma sopa para um vizinho doente, ao fazer uma ligação para um amigo que está passando por uma luta, ao ajudar em um ministério na sua igreja, você está plantando sementes de propósito. Você descobre que mesmo na sua fraqueza, Deus ainda pode te usar. E cada ato de serviço, por menor que seja, é como jogar adubo nas suas próprias raízes, fortalecendo seu caráter e te lembrando que a sua vida ainda tem um propósito muito maior do que a sua dor atual. E, por último, você cultiva raízes de intimidade através da adoração, não pelo que ele te dá, mas por quem ele é. Adorar na bonança é gratidão. Adorar na provação é sacrifício. É o sacrifício de louvor. É olhar para os seus galhos secos, para o céu cinzento, para a terra dura. E mesmo assim, levantar as mãos e dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a adoração mais pura, mais poderosa, que sobe ao trono de Deus como um aroma suave. É a adoração que nasce não da bênção, mas da revelação de quem Ele é. E quando você aprende a adorá-lo no inverno, o seu louvor na primavera terá um peso de glória que você nunca imaginou. Você entende? O seu inverno não é um tempo passivo. É um tempo de trabalho intenso. É a sua oportunidade de se tornar inabalável. O inimigo quer que você olhe para os seus galhos secos e se desespere. Mas Deus está te chamando para descer para o escuro, para o silêncio e trabalhar nas suas raízes. Porque a tempestade virá. Para todos nós ela vem. O vento da adversidade, o furacão da tragédia. E nesse dia não importará quão bonitos eram os seus frutos no verão. A única coisa que importará será a profundidade das suas raízes. Seja um desses poucos que não desperdiçam o seu inverno. Use o silêncio para se fortalecer de uma forma que o barulho nunca permitiria. Deixe Deus te aprofundar. Deixe-o te firmar na rocha. Porque quando a sua estação mudar, e eu declaro em nome de Jesus que ela vai mudar, você não será apenas uma árvore que sobreviveu. Você será uma fortaleza de fé, um carvalho de justiça, pronto para dar frutos que alimentarão muitos e sombra que abrigará a outros que estão passando pelo seu próprio inverno.
O trabalho mais importante da sua vida está sendo feito agora, no silêncio, debaixo da terra. E assim, nós entendemos a sabedoria do inverno. Nós abraçamos o trabalho de cultivar raízes no escuro, de nos aprofundarmos enquanto o mundo só vê galhos secos. Nós nos comprometemos a orar, sem sentir a ler a palavra, sem arrepios, a congregar, mesmo querendo nos isolar. Nós decidimos ser fiéis no silêncio. E isso é lindo. É nobre. É o caminho da maturidade. Mas é exatamente aqui, neste lugar de decisão e disciplina, que surge o maior e mais sutil perigo da nossa jornada, a insuportável tentação de preencher o silêncio de Deus com a primeira voz que aparecer. Se o silêncio é a oficina de Deus, a impaciência é a ferramenta favorita do inimigo para sabotar toda a obra. Antes de desmascararmos essa armadilha que já derrubou gigantes, eu preciso que você faça algo muito sério. Eu quero que você se junte a mim em uma declaração de lealdade. Se você está decidido a esperar pela voz de Deus e somente pela voz dele, não importa quanto tempo demore, comente aqui embaixo a frase que foi o segredo de Davi: só em Deus. Declare que a sua alma espera somente nele, que a sua salvação vem somente dele. E se essa declaração é o grito do seu coração, se inscreva no canal, porque aqui nós aprendemos a discernir a voz do pastor em meio ao barulho. E fique atento, porque no final, a voz que você tanto espera ouvir pode falar com você de uma forma que você nunca imaginou. Pense nisso. O silêncio cria um vácuo, e a natureza humana e a natureza espiritual detesta o vácuo. Ele precisa ser preenchido. Quando Deus, a fonte de toda a verdade, de toda a paz e de toda a direção, parece estar em silêncio, outras vozes, que antes eram apenas um murmúrio, no fundo, de repente, se tornam ensurdecedoras. A primeira voz que se levanta é a voz do medo. Ela não sussurra, ela grita. E se Deus não responder a tempo, e se o dinheiro acabar antes do milagre chegar, e se essa doença for terminal, e se você ficar sozinho para sempre, você precisa fazer alguma coisa rápido, antes que seja tarde demais. O medo é um péssimo conselheiro. Ele te faz tomar decisões baseadas na pior hipótese, não na promessa de Deus. Ele te faz construir arcas em um dia de sol, movido pela ansiedade, não pela direção divina. Logo em seguida, vem a voz da dúvida. Ela é mais sutil, mais intelectual. Será que Deus realmente disse isso? Será que aquela promessa era mesmo para você ou você interpretou mal? Olhe para a sua realidade, para os fatos, para a lógica. Não faz sentido continuar esperando. Talvez você tenha errado. Talvez Deus tenha mudado de ideia. Seja realista. A dúvida ataca a fundação da sua fé, tentando te convencer que a sua experiência presente é mais real do que a palavra eterna de Deus. E então, vem a voz do desespero. Essa é a voz que te empurra para o abismo. Nada vai mudar. Você vai morrer assim. Não há mais esperança. Por que continuar lutando? Desista. A dor é grande demais. Apenas encontre uma forma de aliviar a dor, não importa qual seja o preço. O desespero te oferece saídas rápidas, que na verdade são becos. Sem saída, um vício, uma mentira, um ato de vingança. Mas a voz mais perigosa de todas, a que derrubou reis
e arruinou destinos, não é nenhuma dessas. É a voz da nossa própria impaciência disfarçada de espiritualidade. É a voz que diz: Deus está demorando demais. Ele deve estar precisando da minha ajuda. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso abrir uma porta, já que ele não abre nenhuma. Para entender a catástrofe que essa voz pode causar, precisamos voltar para o primeiro rei de Israel. Precisamos olhar para Saul. Saul foi o escolhido de Deus. Alto, bonito, o povo o amava. O profeta Samuel o ungiu. Ele tinha tudo para ter um reinado glorioso. Mas Saul tinha um defeito fatal em seu caráter. Ele não sabia lidar com o silêncio de Deus. A cena é dramática. Os filisteus, o exército inimigo, estão reunidos para a batalha. Uma multidão de soldados, carros de guerra, uma força assustadora. O exército de Israel, em comparação, está pequeno, apavorado. Os soldados estão desertando, fugindo com medo. A única esperança era a chegada do profeta Samuel, que viria para oferecer o sacrifício a Deus e clamar pela sua bênção antes da batalha. Samuel tinha dado uma ordem clara: espere por mim 7 dias em Gilgal. Um dia se passou. 2, 3, 5. O exército inimigo parecia maior a cada hora. O exército de Israel menor. 6 dias. 7 dias. Samuel não aparecia. O prazo tinha acabado. E Deus estava em silêncio. Imagine a pressão sobre Saul. Seus generais o pressionando. Rei, precisamos fazer alguma coisa. Estamos perdendo nossos homens. Seus olhos viam a força do inimigo. Seus ouvidos ouviam o murmúrio de medo dos seus soldados. E seu coração era consumido pela impaciência. O silêncio de Deus se tornou insuportável para ele. E então, ele ouviu a voz da sua própria impaciência disfarçada de liderança. O profeta não veio. Deus está em silêncio. Eu preciso fazer alguma coisa. O povo precisa ver que estamos agindo. Eu mesmo vou oferecer o sacrifício. E Saul, o rei, que não era um sacerdote, quebrou uma ordem direta de Deus. Ele não aguentou o vácuo. Ele preencheu o silêncio de Deus com o barulho da sua própria desobediência. E no exato momento em que o sacrifício ilegítimo terminava de queimar, quem aparece? No horizonte, Samuel. E o profeta olha para Saul e diz as palavras que selariam o seu destino: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Pense na tragédia disso. Saul perdeu um reino eterno, não porque pecou gravemente, como Davi pecou mais tarde com Batseba, mas porque ele não soube esperar. Ele não suportou o silêncio. A impaciência custou-lhe a coroa. E a história se repete. Quando o silêncio de Deus persistiu em sua vida, o que Saul fez, ele foi ainda mais longe na sua busca desesperada por uma voz. Na noite antes da sua última batalha, ele se disfarçou e foi procurar quem? Uma feiticeira. Uma necromante em Endor. Ele, o rei de Israel, que um dia tinha expulsado os feiticeiros da terra, agora estava no escuro, implorando para que uma voz proibida
uma voz do mundo dos mortos preenchesse o silêncio ensurdecedor de Deus. Aquele ato de preencher o silêncio com uma voz ilegítima não apenas selou o seu destino, mas o levou à morte no dia seguinte. Quantos de nós, no silêncio de Deus, corremos para as nossas próprias feiticeiras modernas? Quando Deus está em silêncio sobre a nossa vida amorosa e a solidão aperta nós, não corremos para uma necromante, mas corremos para aplicativos de relacionamento, para bares, para os braços de alguém que sabemos que não é da vontade de Deus, apenas para ouvir a voz de "eu te quero", mesmo que seja uma mentira. Nós preenchemos o silêncio de Deus com uma companhia ilegítima. Quando Deus está em silêncio sobre as nossas finanças e o medo da falta nos assombra, nós não consultamos os mortos, mas consultamos gurus financeiros que prometem riqueza rápida. Nos envolvemos em esquemas de pirâmide, tomamos empréstimos que não podemos pagar, ou até mesmo cortamos o que é de Deus, o dízimo, pensando que nossa sabedoria é maior que a dele. Nós preenchemos o silêncio de Deus com o barulho de uma estratégia humana desesperada. Quando Deus está em silêncio sobre a nossa direção, sobre o nosso propósito, e nos sentimos perdidos, nós não procuramos uma feiticeira, mas nos afundamos no barulho do mundo. Compramos cursos e mais cursos, lemos dezenas de livros de autoajuda, seguimos todos os influencers que prometem os 7 passos para o sucesso, buscando uma voz, qualquer voz, que nos diga o que fazer, porque o silêncio de Deus é desconfortável demais. O silêncio de Deus é o teste supremo da sua lealdade. Você vai esperar pacientemente pela voz do bom pastor, mesmo que ele demore, ou você vai seguir o primeiro assobio de qualquer estranho que te ofereça um atalho? Resistir à tentação de preencher o silêncio é um dos maiores atos de maturidade espiritual. É você se levantar no meio do seu Gilgal particular, com os inimigos à sua frente e seu exército diminuindo, e declarar: Deus, se tu não falares, eu não me moverei. Se a nuvem da tua presença não se mover a minha tenda, ficará exatamente onde está. Eu prefiro fracassar na tua vontade do que ter sucesso na minha desobediência. Eu prefiro a segurança do teu silêncio do que a companhia barulhenta e perigosa de qualquer outra voz. Isso é difícil, é contraintuitivo. O mundo todo te diz: haja, corra, não fique parado. Mas a fé, muitas vezes, nos chama para o ato radical de aquietar-se e saber que Ele é Deus. Olhe para o exemplo de Jesus no deserto. 40 dias de jejum. O silêncio de Deus era profundo. E quem apareceu para preencher o silêncio? Satanás. Com 3 tentações, 3 atalhos. Transforme esta pedra em pão. Preencha o silêncio da sua fome com um milagre egoísta. Atire-se daqui para baixo e os anjos te salvarão. Preencha o silêncio do seu anonimato com um espetáculo de poder. Adore-me e eu te darei todos os reinos do mundo. Preencha o silêncio da sua espera pelo trono com uma aliança com o inimigo. E a cada oferta, a cada tentativa de preencher o silêncio, Jesus respondeu, não com sua própria voz, mas com a voz que ele tinha armazenado em seu coração. Está escrito. Ele combateu o barulho da tentação com o eco da palavra de Deus. Ele nos ensinou que a melhor maneira de suportar o silêncio de Deus é se encher com o que ele já disse. Não deixe que a sua impaciência
te faça trocar a preparação cuidadosa de Deus por um desastre que você mesmo vai criar. Não troque a bênção permanente que está sendo forjada no silêncio por um alívio temporário que vai te custar o seu destino. Aprenda a arte sagrada de esperar, de confiar, de descansar no silêncio, porque a voz que você tanto anseia ouvir não virá em meio ao seu barulho, à sua correria, à sua ansiedade. Ela virá no cicio tranquilo e suave. E ela só pode ser ouvida por aqueles que aprenderam a se calar e a esperar pelo som mais doce do universo, a voz do pastor, que na hora certa sempre chama as suas ovelhas pelo nome. E assim, nós aprendemos. Nós aprendemos a disciplina da sala de aula. Nós entendemos a forja do deserto. Nós encontramos a melodia da caverna. Nós sobrevivemos ao silêncio do túmulo. Nós nos dedicamos a cultivar raízes no inverno. E nós resistimos com todas as nossas forças à tentação de preencher o silêncio com a voz errada. Nós esperamos. Nós confiamos. Nós perseveramos. E agora, para você que tem sido fiel na espera, para você que escolheu a lealdade em vez do alívio, para você que aprendeu a descansar no silêncio do Pai, eu vim hoje como um atalaia no muro para anunciar a sua estação de silêncio tem uma data de validade. Antes de ouvirmos juntos o som que vai mudar tudo, eu quero te convidar para o ato profético mais poderoso de toda esta mensagem. Se você recebe esta palavra, se você crê que o seu silêncio está prestes a ser quebrado, comente aqui embaixo a palavra que todos os exércitos do céu estão declarando sobre a sua vida neste momento. Comente a palavra rompimento. Declare em letras garrafais que as barreiras estão caindo e que a voz de Deus está prestes a inundar a sua história. E se você declarou isso, compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam ouvir este anúncio e se inscreva, porque o que começa hoje é um novo tempo e esta é a sua nova casa. Toda a estação de silêncio, não importa quão longa, quão escura, quão dolorosa, tem um fim divinamente decretado. Todo deserto, por mais vasto que seja, tem um oásis escondido em seu coração. Toda caverna, por mais profunda, tem uma saída para a luz do sol. E todo túmulo selado pela mão do homem tem uma manhã de ressurreição, ordenada pela mão de Deus. A voz de Deus, que pareceu tão distante, tão quieta, por tanto tempo, está se preparando para falar novamente na sua vida. E ouça-me com toda atenção do seu espírito, quando a voz de Deus quebra um longo período de silêncio, ela não vem como um sussurro tímido e incerto. Ela não vem com um talvez ou um quem sabe. Quando Deus decide que a preparação acabou e que o tempo da promessa chegou, a sua voz rasga os céus. Ela vem como o som de muitas águas. Ela vem como um trovão que anuncia a chegada da chuva. Ela vem com a força de um decreto real que não pode ser contestado. Ela vem como um rompimento. O que é um rompimento? É a mudança súbita e dramática de uma estação para outra. É quando, de repente, a porta que esteve trancada por anos não apenas se abre, ela se escancara. É quando, de repente, a cura que os médicos disseram ser impossível se manifesta no seu corpo de uma forma inegável.
É quando de repente a provisão, que você não tinha ideia de onde viria, não chega em gotas, mas inunda as suas finanças. É quando de repente aquele filho pelo qual você orou por uma década liga para você, no meio da noite chorando, e diz: Mãe, pai, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para Jesus. O rompimento é o de repente de Deus. E nesse momento, nesse instante glorioso, todo o tempo de silêncio fará perfeito e absoluto sentido. Como as peças de um quebra-cabeça, que antes pareciam desconexas, de repente se encaixam para formar a mais bela imagem. Você olhará para trás, não com amargura, mas com uma gratidão que te levará às lágrimas. Você vai olhar para o deserto e vai entender: era ali que Deus estava quebrando o meu orgulho. Se Ele tivesse me dado a bênção, naquela época, eu teria me destruído com ela. Obrigado, Deus, pelo silêncio do deserto. Você vai olhar para a caverna e vai dizer: era ali que Deus estava me ensinando a perdoar. Se eu tivesse chegado ao meu trono com o coração cheio de vingança, eu teria sido um tirano, não um rei segundo o coração de Deus. Obrigado, Deus, pela melodia da caverna. Você vai olhar para o seu inverno, para os seus galhos secos, e vai perceber: era ali que ele estava me forçando a aprofundar as minhas raízes. A bênção que ele me deu é tão grande e tão pesada de glória, que se as minhas raízes fossem rasas, eu teria tombado na primeira tempestade. Obrigado, Deus, pela estação seca. Você vai olhar para a sua espera em Gilgal, quando você se recusou a agir na impaciência, e vai ver o destino que Deus te livrou de perder. Você vai entender que o silêncio não foi um atraso, foi um livramento. A preparação não era para que a bênção estivesse pronta para você, era para que você estivesse pronto para a bênção. A espera não era para testar a sua paciência apenas por testar. Era para que, quando o milagre acontecesse, não houvesse a menor sombra de dúvida na sua mente ou na mente de quem te observa de que aquilo não foi obra da sua força, da sua inteligência ou da sua sorte, mas foi a mão soberana e poderosa do Deus Todo-Poderoso. O silêncio garantiu que toda a glória fosse somente para ele. Pensa em José. 13 anos de silêncio. Do poço para a casa de Potifar. Da casa de Potifar para a prisão. Injustiça. Traição. Esquecimento. Onde estava Deus, o céu parecia mudo. Mas José se manteve fiel no silêncio. Ele cultivou suas raízes. Ele não se tornou amargo. Ele não se vingou. Ele esperou. E então, em uma única manhã, o rompimento chegou. O copeiro se lembrou. Faraó o chamou. E no espaço de algumas horas, o prisioneiro hebreu esquecido no fundo de uma masmorra se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Não foi uma promoção gradual. Foi um rompimento. E quando seus irmãos, anos depois, se curvaram diante dele, aterrorizados, o que José disse, ele não disse: viram, eu venci. Ele disse as palavras que resumem todo o propósito do silêncio de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ele viu o propósito por trás da dor. Pense em Ana. Anos de silêncio, anos de um ventre fechado e da provocação de sua rival. Anos de lágrimas derramadas no altar. E então, um dia o rompimento. Deus se lembrou dela. E ela não deu à luz apenas um filho. Ela deu à luz Samuel, o maior profeta
e juiz de sua geração, o homem que ungiria os dois maiores reis de Israel. O silêncio na vida de Ana não era apenas sobre o desejo de uma mulher de ser mãe. Era sobre o nascimento de uma nova era para uma nação inteira. O propósito do silêncio era muito maior do que ela imaginava. E pense em Isabel e Zacarias, um casal de idosos justos servindo a Deus fielmente por toda a vida. E o silêncio de um berço vazio ecoou por décadas. E então, o rompimento. Um anjo aparece no templo. E eles não teriam apenas um filho na velhice. Eles teriam João Batista, o precursor, aquele que prepararia o caminho para o próprio Messias. O silêncio deles não era um não, era um espere. Porque o que eu tenho para vocês é tão grande e tão historicamente significativo que precisa do tempo perfeito para nascer. Então, para você que está me ouvindo agora, com a alma cansada do silêncio, eu vim como um mensageiro de Deus, como um atalaia, no muro da sua esperança, para te dizer: não desista. Você está muito mais perto do rompimento do que você imagina. O inimigo está gritando mais alto porque ele sabe que o tempo dele está acabando. A dor parece mais intensa, porque são as dores de parto do seu milagre. A sua preparação está na fase final. Continue orando, mesmo que suas palavras pareçam vazias. Cada oração é mais um golpe na pedra que sela o seu túmulo. Continue confiando, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. Cada ato de confiança está enfraquecendo as correntes da impossibilidade. Continue cultivando suas raízes, mesmo que ninguém veja. Você está construindo a fundação para uma bênção que vai abalar a sua geração. O seu inverno está prestes a terminar. A primavera de Deus está no horizonte, e com ela vêm as flores da promessa e os frutos da justiça. O som do rompimento está a caminho. E quando ele chegar, você não se lembrará mais da dor da espera, apenas da glória do cumprimento. Pois o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a sua manhã está nascendo. O silêncio de Deus não foi abandono. Meu irmão, minha irmã. O silêncio de Deus foi um ato do mais profundo e protetor amor. Ele estava te escondendo para te exaltar. Ele estava te esvaziando para te encher. Ele estava te quebrando para te reconstruir de uma forma muito mais forte, muito mais gloriosa do que você jamais sonhou. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, aquiete a sua alma e ouça. Ouça com os ouvidos do seu espírito. Você consegue ouvir. É um som distante, mas está ficando cada vez mais alto. É o som de correntes se partindo. É o som de muros caindo. É o som de uma pedra sendo rolada. É o som do céu declarando sobre a sua vida: está consumado. A espera acabou. É o som do seu rompimento. Receba em nome de Jesus.